Olá, eu sou o pastor Guerreirinho e estou aqui mais uma vez para falar acerca da palavra de Deus. No mundo conturbado de guerras, enfim, de muitos problemas, a palavra de Deus tem que ser preservada. E, infelizmente, tem-se pregado em algumas igrejas coisas que Jesus não disse assim, ou não disse daquela forma, ou não falou mesmo. E elas aparecem como sendo faladas por Jesus Cristo. E nós temos o dever e a obrigação de acabar com os enganos. Eu não estou aqui para falar um bom discurso, uma boa pregação, eu estou aqui para ensinar e para desmistificar, de facto, o que é que Jesus veio fazer ao mundo. Então, eu já falei na semana passada, aproximadamente, a primeira lição, e hoje vou falar acerca da segunda lição sobre o que é que, se você e eu estamos a seguir um Jesus real ou um Jesus inventado. Isto significa que será que nós estamos a ouvir a palavra de Deus verdadeira ou acomodada a certos princípios que não têm nada a ver com Jesus Cristo? Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos salvar, para nos dar liberdade, porque o homem, como dizem Tessalonicenses, é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Ele vive na terra porque tem um corpo. Mais tarde, quando Deus assim entender, cada um de nós vai sair, digamos, daqui, deste mundo terreno, para o mundo espiritual. Portanto, não é verdade que quando a pessoa morre fisicamente, tudo acabou. Não é verdade. Isso não é verdade. Então, eu tenho que ensinar aquilo que diz o Evangelho. Aquilo que é a verdade do Evangelho, porque é por isso que eu aqui estou. Se fosse para aldrabar ou se fosse para dizer, eventualmente, outras coisas que não tinham nada a ver com Jesus, eu ficava calado, ficava no meu canto. Então, hoje, vamos começar por digamos que uma forma que há igrejas que têm e dizem que Jesus disse que todas as religiões levam a Deus. Que todas as religiões levam a Deus. E não é verdade. Jesus nunca ensinou que há múltiplos para Deus. Quando Jesus Cristo fala em salvação, e na verdade Jesus falou acerca de salvação, que é o nosso bem mais precioso e aquilo que de facto o homem precisa. Quando Jesus fala acerca de salvação, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi bem claro. Não há outro caminho para chegar a Deus. É o único caminho, é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. E também disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Todo aquele que entrar pela porta do curral das ovelhas é ladrão e é salteador. Aonde estão outras palavras de Jesus validando que de facto há várias portas, há vários caminhos? Não. Assim como Jesus disse aqui que as ovelhas entram pela porta do curral,
porque se não entrarem pela porta do corral, não entram lá para dentro. Isto é a forma como Jesus falava por parábolas e não só por palavras. Então, nas Escrituras não existe isso. Não existe Jesus validando outros caminhos. Não pode acontecer isso e nós temos que combater e falar o que é verdade e não e desmistificar a mentira. Jesus confirmou aos religiosos da sua época, em quando Jesus cá estava neste mundo, chamou os fariseus de quê? De sepulcros caiados de branco, denunciou os escribas como guias de cegos, expôs líderes religiosos como filhos do diabo, porque o ensino deles leva à porta da perdição. E nós não podemos convencer-nos daquilo que Jesus não disse. Por isso é que eu aconselho sempre a ter uma Bíblia, a consultar uma Bíblia, a ler a Bíblia, para que ninguém vos engane. Jesus disse mesmo: larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ouça bem. Jesus disse: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos vão passar por lá. Então nós temos que combater o evangelho falso. E temos que ser constantemente constantes a falar nas palavras que Jesus falou. Jesus falou que a maioria das pessoas está no caminho errado. Porque há falsos profetas, há enganadores dentro da chamada Igreja de Cristo. É verdade. Jesus disse: porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontrem. Exatamente por causa dos enganos. Por causa de... Jesus não veio para julgar ninguém. Não veio para julgar ninguém. Se cada um faz o que quer, não é assim. Talvez digam isso para apresentar um evangelho cor-de-rosa que se torna escuro e que tem consequências no final. Então é melhor nós pregarmos o evangelho verdadeiro. Não nos importa para quantas pessoas é que a gente está a pregar. Importa é que nós temos a consciência tranquila de que estamos a pregar o evangelho verdadeiro. Jesus nunca disse que julgamento foi cancelado permanentemente. Jesus nunca ensinou que Deus não julga mais e que consequências morais e que as consequências morais foram abolidas. Não é verdade. Não é verdade. Dizer isto que Jesus falou não veio para julgar, distorce o contexto. O contexto é que as coisas são ditas. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo. Ouça bem. Eu não vim para julgar o mundo, o sistema do mundo, não as pessoas. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas ainda completou:
quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Portanto, Jesus advertiu as pessoas. É claro que Jesus perdoa. É claro que perdoa se a pessoa se arrependeu. Mas se a pessoa, para se arrepender, tem que saber arrependeu-se do quê? O que é que eu fiz de errado? Então nós temos que ensinar o Evangelho verdadeiro, para que haja arrependimento. E o Evangelho é o Evangelho do arrependimento. Enquanto nós vivemos aqui nesta terra. Ajuntai tesouros no céu, porque não há ferrugem para consumi-los. Mas não ajunteis tesouros na terra, porque aqui há ferrugem e consome-os. Mas ajuntais tesouros no céu, onde não há ferrugem e não consomem. E o que é isso de ajuntar tesouros do céu? É ser solidário para com as pessoas, é ajudar, é saber que alguém precisa e você vai ajudar. É saber que a pessoa está doente e faz tudo para que as coisas corram bem. Visita. Porque é nesses momentos difíceis que as pessoas precisam de ser ajudadas. Alguém que tem fome. Nós, quem puder, ajuda com comida, com dinheiro. Então está a juntar tesouros no céu. É isso que Jesus quer dizer. Nós não podemos viver sem consequências. E se nós dissermos que as pessoas vivem sem consequências dos seus pecados, é entrar no engano. Perdão? E nós não queremos enganar ninguém. Eu não quero enganar ninguém. Eu estou aqui a fazer vídeos após vídeos. Não é porque ganho nada com isso, a não ser que é a minha vontade, a vontade do coração, ajudar as pessoas ao conhecimento do Evangelho e cada vez terem mais fé. Porque a fé só vem por uma maneira: ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, até que retenha para fazer. Quando Jesus diz arrependam-se, nós temos que saber do que é que as pessoas têm que se arrepender. Arrepender dos maus princípios, do olho por olho, como Jesus falou, e eu hei de falar mais tarde. Ai, fizeste-me isto, eu vou-te fazer pior. Aparecem sempre coisas para complicar as pessoas. Às vezes até parece que há pessoas que saem de casa e dizem para consigo: deixa-me lá ver quem é que hoje vou chatear a cabeça. Talvez até nem pense assim de uma forma assim tão clara, mas embirram, implicam, falam de todos, toda a gente. Isso não é bom. Falar às pessoas é tentar ajudá-las. Alguém precisa, a gente vai ajudar. Há igrejas que têm uma obra social importante. A Igreja Católica, a Igreja do Jubileu e outras fornecem comida, dão roupas, trabalham sem ganhar nada. Isso é juntar tesouros no céu. Porque é isso que Jesus quer. Veja que Jesus andava com prostitutas, andava com beberrões,
com o cobrador de impostos, porque eles é que precisam mais. E ele não ia andar com eles a fazer a mesma coisa que eles faziam. Ele ensinava as pessoas a ter uma forma de viver 24 horas por dia. E é isso que nós temos que fazer. Jesus ensinou muitas vezes sobre o julgamento vindouro. Advertiu, não criou medo. Não fizeres isto, pá, Deus perdoa, Deus condena, Deus não perdoa. Não há nada disso. Nós estamos cá neste mundo. Uns vivem mais, outros vivem menos. Têm tempo suficiente para saber o que é bom, o que é mau. Aliás, a gente quando não sabe que quando o mentiroso mente, ele não sabe que mente, sabe? Quando a pessoa se prostitui, não sabe que prostituiu, sabe? Então nós temos que dar, não faz isso, não é bom. Não se troca um minuto de prazer por perder a salvação. Os irmãos estão a ouvir? Você que está aí a ouvir, está a ouvir com ouvidos de ouvir? Bom. E Jesus falava acerca falava de parábolas. E eu vou transmitir aqui uma palavra de Deus acerca de algumas palavras. A primeira é a parábola do trigo e do joio. Veja o que é que Jesus ensinou. Propôs-lhes, falava com as pessoas e ensinava, propôs-lhe outra palavra, outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, com Jesus, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então um joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. O diabo fez isso. As pessoas más fizeram isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos, até à ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro. Está a falar das pessoas, não é? Aqueles que dá-lhe tempo das pessoas. Há pessoas más, sim. Há pessoas que fazem coisas erradas e continuam a permanecer a fazer coisas erradas. Então o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer que a gente deve dar tempo. Dar tempo é uma coisa. Ajudar é outra coisa. Agora dizer que pode fazer que isso não tem consequências é estar a mentir. Não vale a pena. Não vale a pena. Ao contrário, nós estamos, de facto, a enganar as pessoas e tem consequências para as pessoas e tem para quem prega, eventualmente, um evangelho falso. Quero também, já agora, falar acerca também de uma parábola que fala sobre as 10 virgens.
E Jesus falava muito acerca das palavras das 10 virgens. E não só, mas falava por parábolas. Então, essa passagem está em Mateus 25, 1. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide então aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, esta é que é a grande verdade. A gente não sabe quando é que há de morrer, a gente não sabe nada disso. Então é melhor ter uma vida prudente, aprender a palavra de Deus, que não é difícil, mas é mudar. E repare que aquela vida que é feita de enganos, aparentemente até parece que é boa. Traz consequências boas, mas não é. Aquilo é só ficção. Aquilo é só aparência. Então, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, este ensinamento é para você aprender. Não é para eu perder tempo e você perder tempo também. Há aqueles que veem os meus vídeos e estão ali 5 ou 10 minutos e dizem: isto não me interessa. Olha, é bom que lhe interesse, há tempo para tudo, há tempo para a aprendizagem, para que a gente mais tarde não se venha a arrepender. E finalmente vou-lhe transmitir uma outra parábola que fala acerca do servo fiel e infiel. Está escrito em Mateus 24. Mateus 24. Vamos lá onde é que está Mateus 24. Mateus 24. Desculpem, mas pois é.
Bem, há de ficar para um outro estudo, não tem grande importância, mas no fundo o objetivo desta palavra é realmente você ter a intenção, não perder tempo. Não perder tempo. Não andar atrás de engano. Na verdade, este evangelho é capaz de trazer muita gente. Mas não é esse o problema. O outro traz, porque basta que lhe ofereçam qualquer coisa, está ali tudo cheio para receber aquilo que lhe prometem, mas aquilo vai acabar. E as pessoas vão precisar sempre. E cada vez vão precisar mais. Então é bom que ouçam as recomendações de Jesus. Nós estamos aqui, naturalmente, para fazer com que você abra o apetite à palavra de Deus. Porque eu também, há 40 anos, quando me converti, eu nem desacreditava. Era uma pedra dura, por mais que falassem acerca disso, eu dizia, não, eu aceito as pessoas irem à igreja, eu aceito tudo isso, mas eu não quero nada. Não acredito em Deus, não quero saber disso, não coisa nenhuma. Portanto, está aqui um exemplo, veja bem, essa pessoa deu em pastor, então você também pode fazê-lo. Mas para nós traz muitas consequências, ainda mais que você. Porquê? Porque nós temos a obrigação de ensinar a palavra, mas devemos ser os primeiros a cumpri-la. Ok? Então é bom que nós retenhamos a palavra de Deus. E eu digo-lhe, pela experiência própria e provavelmente também pela vossa experiência, as pessoas não levam uma vida boa. Sobretudo aqueles que são mais velhos. Muitos deles sozinhos, porque os familiares os abandonaram. Vamos ajudar as pessoas. Muitas vezes até nos lares da terceira idade, os filhos e os familiares levam-nos para esses lares, pagam, nem põem lá os pés. Você também vai ficar velho. Será que você não entende isso? A gente não sabe quando é que vai falecer. A gente não sabe quando é que vai partir. Saibamos ser compreensivos, ser tolerantes. Quando alguém precisar de ajuda, ajude. Sabe, eu muitas vezes vejo esta roda-vida da vida. Aquilo é tudo fachada. Há muita miséria escondida. As pessoas têm até vergonha de pedir. Alguém consegue viver com 400 ou 500 euros de reforma? Pagar uma casa? Pagar a água e a luz? Não é possível. E no nosso país, infelizmente, agora está um pouco melhor. As reformas são muito baixas. E as pessoas, até para comprar medicamentos, têm grandes dificuldades. Às vezes até nem os tomam. Então, é hora de pensar nos outros também. É hora de não pensar só na nossa barriga. Eu estou bem, pá, cada um faça a vida como quer, pá. Eu não tenho culpa nenhuma das pessoas estarem assim. Será que não tem?
pode analisar-se a si próprio, ver. Faça uma introspeção, falta um reset a si próprio. E veja o que é que a sua consciência diz. Está limpinha? Tem ajudado as pessoas? Se assim é, graças a Deus. Mas se não é, é tempo de mudar. Que Deus vos abençoe, rica e poderosamente. Provavelmente para a semana cá estarei novamente para um novo vídeo e cujo tema continuará: que tipo de Jesus é que nós servimos? Que tipo de palavra de Deus é que ouvimos? Não podemos de forma nenhuma, absolutamente de forma nenhuma, ouvir mentiras e colocar o nosso coração cheio de mentiras. Que Deus os abençoe. Até para a semana.